Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. 14º domingo tempo comum. Nós vamos continuando a nossa caminhada de igreja nessa procura de fazer a vontade do Pai e descobrir que a cada domingo, a cada dia do Senhor, a palavra de Deus vai nos conduzindo, nos levando adiante nessa nossa importante missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. E nesse final de semana, a palavra nos fala de sermos sábios segundo o Evangelho. Existem muitas situações em que pessoas têm grande sabedoria humana, grandes conhecimentos, mas não têm a sabedoria de Deus. Aliás, são muitas pessoas formadas, muitas pessoas que têm grandes diplomas, mas que nem sempre têm essa sabedoria que vem do Senhor. E mesmo assim, quantas pessoas que usam da sua sabedoria, digamos assim, do seu conhecimento humano, para fazer o mal, para andar pelos caminhos errados, para encontrar caminhos que levam as pessoas a viver mal e levar os outros também para a maldade. Basta ver as grandes descobertas das bombas atômicas, são pessoas que têm grandes conhecimentos, no entanto, utilizam para fazer o mal. Quantas pessoas que sabem também de muitas situações, grandes universidades, e utilizaram o seu conhecimento para a corrupção, para desviar o dinheiro do povo, nós sabemos disso. Então, quando fala de conhecimento e de sabedoria, nem todo conhecimento tem levado a pessoa a viver uma vida melhor e nem fazer o bem. Tem muitos que utilizam o seu conhecimento para fazer o mal. Então, Jesus vai lembrar justamente esse aspecto de podermos utilizar o conhecimento e a sabedoria com simplicidade. Aliás, se nós vemos um pouco essas revelações particulares, especialmente marianas, sempre aqueles mais improváveis é que vão falar de grandes verdades. 3 crianças em Fátima, uma jovenzinha em Lourdes, um indígena ali em Guadalupe, pescadores no Brasil, coisas que não trariam jamais grandes conhecimentos de teologia, de filosofia, de conjuntura social da época. No entanto, falam de coisas importantes, de conjuntura social, de ideologias, de verdades de fé, de dogmas. No entanto, nós vemos como o Senhor escolhe para que não seja certas revelações particulares levadas em consideração como se fosse um conhecimento da pessoa, de um teólogo, de alguém conhecido, mas sim daqueles que é improváveis dizerem tais coisas, que até mesmo foram perseguidos, foram até presos, como no caso de Fátima também, porque disseram tais coisas e eram pessoas que não eram acreditáveis, que pudessem dizer alguma coisa e não podia sequer levar em consideração. Algo a ser pensado, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana. E pedir ao Senhor que nos dê esse dom da sabedoria em Deus, sabedoria do Evangelho, que nos ajude a ver com os olhos da fé os acontecimentos. Nesse 14º domingo, o Evangelho de Mateus, que nos acompanha nesse ano A, capítulo 11, versículos 25 a 30, fala isso. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos. Nós que temos apenas o conhecimento humano, e as revelaste aos pequeninos, principalmente o crer em Jesus Cristo, Deus que veio morar no meio de nós. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, Deus vai dizer que são simples de coração que o conhecem.
Bem-aventurado que tem um coração de criança, diz o Evangelho. Que quem se parecia com uma criança, coração simples e aberto. E além do mais, o Senhor fala que diante dessa situação toda da simplicidade, quem está cansado e abatido encontra nele a vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e meu fardo leve. Simplicidade e experimentar o consolo, o conforto, o descanso do Senhor. Nós vamos pedir isso ao Senhor, que nos dê essa simplicidade de coração para acolher a revelação, acolher o que Ele quer falar para cada um de nós. E ao mesmo tempo que nós saibamos repousar no Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, eu vos darei repouso. Ou seja, no meio de tantos cansaços de hoje, decepções, tantas situações que nos fazem perguntar para onde é que vamos, que sentido tem os acontecimentos de hoje que nós passamos, o Senhor nos convida a estar com Ele e nos dar realmente descanso para a nossa alma, para a nossa vida. Não de uma alienação de quem não quer saber do que acontece no mundo, mas de quem realmente retoma as forças para poder anunciar a verdade e a vida nesse mundo onde nós vivemos, caríssimos irmãos e amigos. Portanto, é uma ocasião importante que essa palavra de Deus venha até nós, para que nós peçamos a simplicidade e, ao mesmo tempo, estar com o Senhor. E ainda mais, meus irmãos e irmãs, na leitura de Zacarias, primeira leitura desse 14º domingo tempo comum, Zacarias 9 a 10, 2 versículos. Lembro um pouquinho também, domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém montado naquele pequeno burro, não é? Rejubila, cidade de Jerusalém, eis que vem o teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, num potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e ele quebrará o arco do guerreiro, anunciará paz às nações, e seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até os confins da terra. Portanto, fala da simplicidade e do poder do Senhor ao mesmo tempo. Fala do Senhor que entra em Jerusalém, montado num pequeno jumento, um pequeno potro, e nós celebramos isso no domingo de Ramos, portanto, aquilo que fala no Evangelho, justamente de revelar aos pequenos, aos humildes, também aparece na entrada triunfal em Jerusalém, diferente dos cavalos, dos guerreiros, dos arcos, das forças solenes que entravam em Jerusalém ou em Roma, mostrando quando alguém chega como vencedor, quando o seu poderio, Jesus entra na simplicidade. E lembra para nós justamente isso, não é? A revelação que é feita aos pequenos, aos humildes. E que nós somos chamados a pedir esse dom, essa graça ao Senhor. Vamos ter um coração de criança, um coração humilde para acolher a grande revelação, a grande missão que o Senhor nos dá. E do outro lado, lembra para nós que Ele vem trazer realmente a força de uma nova vida. Quebra o arco do guerreiro, anuncia a paz às nações, e seu domínio se estenderá de um mar a outro, aquilo que era conhecido por toda a terra. E desde o rio, falava do rio Jordão, evidentemente, até os confins da terra, até onde é conhecido. Já em Zacarias fala justamente que aquele que vem, que dá a vida por todos nós, deve se estender por todos os cantos o seu domínio e a sua boa notícia, a boa nova da salvação. Não é?
bendirei eternamente o seu amor, o seu nome, ó Senhor. É o salmo de resposta, o refrão do salmo de resposta. Portanto, meus irmãos e irmãs, o convite para todos nós, nesse final de semana, é pedir esse coração de criança e, ao mesmo tempo, esse consolo no Senhor, de repousar no Senhor, porque assim Ele o fez ao entrar em Jerusalém, e assim o seu domínio, de mar a mar, de um canto a outro do mundo. É na simplicidade que acontecem as grandes maravilhas. Aliás, basta ver o cântico de Maria também, não é? No Magnífica. Maria que foi contemplada, que disse seu sim, que Deus fez maravilhas e as grandes coisas que vieram através de Maria. Portanto, meus irmãos e irmãs, essa é uma palavra que nos convida, nesse final de semana, a ver que essa nossa missão de igreja é feita nessa simplicidade, na pequenez de cada dia. Pode parecer muitas vezes que nós somos tentados no meio de grandes realizações, e nós já temos também, né? Existem também grandes missões, mas mesmo quando temos grandes acontecimentos, grandes concentrações, o espírito que queremos ter é espírito de simplicidade, de abertura, de missão e ao mesmo tempo de estar com o Senhor. Nunca perdermos esse estilo, como lembra Zacarias, como lembra o Evangelho. É bem nesse aspecto que nós atuamos e agimos no mundo de ontem, de hoje e de sempre. E por fim, meus irmãos e irmãs, nós estamos lendo sequencialmente, é um pouco essa a tradição das leituras dominicais, não é? Lemos uma certa sequência de um livro, como lemos o Evangelho de Mateus. Na carta de São Paulo aos Romanos, fala que para que nós vivamos assim, com essa simplicidade de coração e repousando no Senhor, nós somos chamados a viver em Cristo. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, não com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Somos chamados a viver segundo o Espírito, deixando o Espírito de Cristo em nossa vida, que nos convida à simplicidade de coração, à abertura e ao serviço, né, de repousar no Senhor e anunciar em tudo aquilo que fazemos, por maiores que sejam os eventos, por mais participativos que sejam os eventos, que é feito na simplicidade e ao mesmo tempo que nos leva a anunciar aquele que é o centro da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Passado um pouco dessas grandes festas, é muito bom escutar isso. É muito bom ver no dia a dia da nossa vida a simplicidade, a abertura, essa presença nossa junto ao Senhor e junto ao povo de Deus, para que cada vez mais nós experimentemos essa graça de vivermos segundo o Espírito, segundo a graça de Deus em nossa vida, e anunciarmos ao mundo que em Jesus Cristo, quando vive em nós, nós somos dele, e nós, sendo de Cristo, somos chamados a anunciá-lo e proclamá-lo ao mundo de hoje. Portanto, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus nesse final de semana nos encontre abertos à graça, nos encontre o coração disponível para vivermos segundo o Espírito de Cristo, vivemos mente com a sabedoria que vem dele, repousarmos no Senhor e experimentarmos cada vez mais que na simplicidade nós fazemos grandes coisas. Na simplicidade, o domínio vai de mar a mar, de um canto a outro do mundo, com a simplicidade que vem de Cristo e com o poder do seu Espírito em nossa vida. Portanto, é através dessa direção que nós encontramos o caminho, com a simplicidade que de mar a mar o Senhor dominará as questões e levará a boa notícia para todas as pessoas, desde o rio até os confins do mundo, como lembra a leitura de Zacarias. Desde que nós tenhamos o Espírito de Cristo que habita em nós,
como lemos segundo a leitura. Que temos um final de semana feliz e que a palavra de Deus ilumine nossas vidas. E que Ele vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.